Bom dia, meu povo. Vamos iniciar a nossa catequese ao vivo. Venham participar, já vão dando um bom dia, deixando o seu like, compartilhando com seus amigos. Vamos aí, meu povo. Vamos chegando. Quem é que já está aí? E eu esqueci de buscar água. Bom dia, meu povo. Quem é que já está aí acompanhando a catequese? Dá um bom dia, diz o nome, quem está acompanhando, a catequista, da criança, do jovem. Hoje a nossa catequese sobre os sacramentos. Bom dia, quero mandar um abração para todos os catequistas da nossa paróquia, das nossas comunidades que estão aí acompanhando as crianças, os jovens, através das atividades também que estão conseguindo enviar. Cada mãe, cada pai que está nesse momento também se esforçando, para orientar seus filhos, para ajudá-los a prosseguir a catequese nesse tempo de pandemia, de quarentena. Isso, cada um que vai chegando, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez aqui na nossa catequese. Que ótimo. Hoje nós vamos falar sobre os 7... Eita, eu ia primeiro perguntar quantos eram os sacramentos, Já entreguei a resposta agora da primeira pergunta, meu povo. Vamos aí, vamos chegando. Mais uns minutinhos a gente começa a rezar. Hoje a gente vai ter uma visão, olha só, pessoal chegando aí já apresentando as crianças, dizendo o nome do catequista. Deixa também a sua intenção de oração, reza pela sua família. Vamos aí, meu povo, vamos aí. Eu não estou vendo nenhum coraçãozinho subindo. Vamos subir coração aí, faz favor. Compartilha com os seus amigos. Chama as pessoas para participarem da catequese conosco. Tem gente que está perdendo a hora da catequese, o padre está de olho. 10 horas da manhã, gente, para mim já é tarde, eu já estou com vontade de almoçar. Eu levanto às 5, hoje eu acordei às 5. Olha aí, muita gente chegando, que bom, meu povo. O celular hoje está um pouco longe e aí a miopia ataca, então aí eu não estou conseguindo ver. Cadê? Isso, bem-vindo, bem-vinda, cada um que vai chegando. A Lara e a Gabriela estão participando. Quem é a catequista? A Magali Amaral chegou, a Danúbia. Isso, bom dia, meu povo, bom dia, firmes e fortes. Vamos iniciar a nossa catequese. Vocês vão ter que dar um minuto para o padre, eu vou ter que buscar uma água, senão eu vou perder a voz na hora da catequese, tá bom? Aguardem aí um pouquinho. Prontinho, quase derrubei água nas coisas aqui. Bom dia quem tá chegando, meu povo. Bem-vindo à nossa catequese. Eu tinha dado uma saída para buscar água, senão eu ia ficar com sede aqui dando catequese. Maravilha. Vamos iniciar a nossa catequese. O padre já tá com calor. Ótimo. Cada um que está chegando, mais um minutinho, a gente começa a nossa catequese. Bem-vindo, bem-vinda. Como é que estão passando esses dias? Ontem a gente comemorou o dia de Santa Rita. Você que é devoto de Nossa Senhora. Você que é devoto de Santa Rita, saiba que aqui na paróquia São Pedro nós temos uma relíquia de Santa Rita. Fica exposta, para veneração,
para a oração do nosso povo. É um pedaço do hábito de Santa Rita. Temos o certificado, né, emitido pelo Vaticano, pelo mosteiro lá de Santa Rita em Cássia. Você pode vir e rezar também. Aqui a igreja tem ficado aberta, gente, das 8 da manhã até o meio-dia, de segunda a sábado, exceto feriados, né? Hoje foi emenda de feriado. Bom, tá dando aí 10h05, quem tinha de chegar chegou, depois outros vão chegando também. É que vocês não estão compartilhando, né? Ulisses, eu também não sei, vamos ver, eu acho que eu vou começar a fazer umas postagens só para quem é super fã da página, tá certo? Olha lá, Emília Nascimento também é super fã, Sheilinha Anada, bom dia, cada um que vai chegando. Vamos rezar agora, vamos rezar, e nós vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe, que nos ajude, que nos ampare, ela que é nossa mãe, né? Semana passada a gente viu por que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, então tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. Então vamos iniciar rezando uma Ave Maria por você, pela sua família, por todas as pessoas que pediram as nossas orações, por todo mundo que está acompanhando a vida da nossa paróquia. Vocês viram que a nossa paróquia continua bastante entusiasmada, procurando as oportunidades para anunciar o Evangelho, para ajudar o nosso povo, continuar o seu fervor, a sua fé, né? A igreja não parou em nenhum momento, cada vez mais a gente procura alguma oportunidade para chegar no coração das pessoas, e quero agradecer cada agente de pastoral, cada um que colabora com a paróquia, que de uma maneira ou de outra está ajudando a gente a permanecer fiel na missão que a gente tem, tá certo? Então vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos, que na introdução desse nosso encontro eu já contei quantos sacramentos são. Olha, eu queria dizer para vocês que estão acompanhando a catequese que esse momento que a gente está fazendo, ele não é só para as crianças, os jovens que estão aí no processo para receber os sacramentos, né? Mas é para todos nós, é para toda a comunidade, é para toda a família. Todo mundo precisa conhecer um pouco mais sobre a sua fé. E a gente tem tentado criar algumas oportunidades, né, pela internet, pelos recursos que a gente tem nesse momento, para a gente poder justamente divulgar mais a nossa fé. Então, na catequese de hoje, eu vou fazer uma introdução geral ao Catecismo da Igreja Católica, para que você aprenda a se encontrar dentro do Catecismo, saber para que serve esse livro grande do Catecismo, e vou falar dos 7 sacramentos, para a gente poder entender melhor a nossa vida sacramental, a nossa vocação cristã. Então, você que ainda não compartilhou, você que ainda não marcou seus amigos, faça o favor de compartilhar e de marcar seus amigos. Essa catequese pode ser o que eles estão precisando para esse momento da vida deles, não é verdade? Se eles não vão conseguir assistir agora, eles vão poder assistir em outro momento, encontrar uma resposta para aquela dúvida, para aquela dificuldade que eles enfrentam em relação à própria fé. A gente lembra sempre isso, né? Você está com um problema no carro, você vai no mecânico. Você tem um problema, sei lá, uma parede que caiu, você vai atrás de um pedreiro. Quando a gente está com um problema de fé, a gente tem que ir atrás também da igreja para a gente poder fortalecer a nossa fé. Então o nosso catecismo hoje, a nossa catequese, vai ser justamente essa ajuda. Então a primeira coisa que eu vou comentar, e vou deixar já no comentário para vocês, o link do Vaticano, e tem lá o texto inteirinho do nosso catecismo. Então, se você não tem o livro, o Catecismo da Igreja Católica, que é um livro grande, ó, olha o peso da fé, olha o barulho, ó. O peso da fé, isso aqui é um peso que nos protege e que nos ampara.
Se você não tem o catecismo e gostaria de começar a fazer a leitura, você pode ler pela internet. E eu vou te mandar agora o link para você ficar feliz da vida e compartilhar com os seus amigos. Rezando para o computador funcionar, né? Vamos aqui, senhor computador, eu preciso que você funcione direitinho, fazendo favor. E aí eu vou mandar para vocês o link. Assim você salva lá, coloca de favorito o link do Catecismo da Igreja Católica, né? Para a gente conhecer mais a nossa fé, para a gente entender melhor a nossa fé, para a gente não sair ensinando coisa que não tem nada a ver com a nossa fé, para a gente não falar bobagem, para a gente não acreditar em bobagem, a gente lê o Catecismo, a gente estuda o Catecismo, tá certo? Eu estou esperando aqui o computador ter boa vontade, mas enquanto isso, até ele ter boa vontade, eu já vou adiantando aqui para vocês. O Catecismo da Igreja Católica, ele é como se fosse assim, a reunião, a organização de tudo aquilo que é essencial da nossa fé. Tudo aquilo que tem a ver com a nossa fé está no Catecismo, tá certo? Então eu quero saber, bom, eu acredito em Deus, mas o que eu posso saber sobre Deus? O que eu posso entender sobre Deus? Então eu vou lá no Catecismo e eu vou ver qual é a nossa fé, tá certo? Eu quero saber a importância da missa. Eu quero entender por que a missa tem nome de missa, não é? Por que a missa não tem outro nome? Ah, ela tem nome de missa, tá. Então vou lá descobrir isso no Catecismo, tá certo? Eu quero saber sobre os 10 mandamentos, né? Eu posso deixar os 10 mandamentos de lado, viver minha vida como eu quiser? Pode, mas não vai se chamar de cristão, né? Então lá no Catecismo eu vou entender melhor os 10 mandamentos. Como é que o cristão reza? Como é que o cristão reza? Como é que o cristão fortalece a sua espiritualidade? Pode fazer qualquer coisa? Pode ser de qualquer jeito? Não. Lá no Catecismo a gente tem as orientações que a gente precisa. Tá certo? Então, a importância de ler o Catecismo, de conhecer o Catecismo, é muito grande. O Catecismo não é um livro que você compra hoje e você vai ter que ler nos próximos 20 dias. Não é isso, é um livro de consulta. É um livro para a gente ir estudando sempre, voltando nele sempre, tá certo? Então você que está aí acompanhando a nossa catequese, perceba essa importância, né? E lembra de deixar no comentário as suas perguntas, as coisas que você gostaria que fossem esclarecidas. Joia? Então o catecismo, ele está dividido em 4 partes. Ó, você que está acompanhando, escreve no comentário. O catecismo tem 4 partes. Digita aí bonitinho que eu quero ver. Senão você não vai ganhar ponto na nossa catequese. Escreve aí, o catecismo tem 4 partes. Escreve aí, eu não vi o comentário ainda. Ó, tô dando tempo aí para aparecer algum comentário. Ó, ninguém comentou, o pessoal tá tudo rebelde hoje com o padre, hein? O que tá acontecendo que vocês não estão se manifestando? Tem alguém aí ainda? 4 partes, ótimo, aí, a Maria Clara liberou o encontro, porque enquanto não escreve, eu fico aqui girando disso. Maravilha, o pessoal já memorizou. Então vamos lá. Primeira parte do catecismo é a profissão de fé. Primeira parte é a profissão de fé. Então, eu creio no quê? Você não já viu aquela gente que diz que tem tanta fé e acredita em tudo? Você acredita em duende? Então, não está no catecismo acreditar em duende, tá certo? Então você está tendo uma fé estranha, uma fé um pouco diferente das coisas. Então, o catecismo ele tem 4 partes. 4 partes. Primeira parte, profissão de fé, tá certo? Segunda parte, toda a parte dos sacramentos, da nossa vida sacramental. Terceira parte, a nossa vida moral, como é que o cristão vive. A quarta parte, quinta parte aqui, já pulei, né, que é o último dedo. A quarta parte é a oração cristã, tá certo? Então, primeira parte, a profissão de fé. A segunda parte, a vida sacramental. Terceira parte, a vida moral. E a última parte, a vida espiritual. Joia? Memorizaram as 4 partes? Agora você escreve no comentário o nome das partes aí, faz favor, tá certo? Cada um que vai chegando, muito bem-vindo. Você que ainda não compartilhou, compartilha.
marca seus amigos, porque compartilhar... Ô Shirley, eu vou repetir devagar, desculpa. É verdade, né? Às vezes, uns alunos meus diziam que eu tinha uma metralhadora de palavras, né? Eu sei, tá. Eu lembrei disso agora, Shirley. Ó, são 4 partes. Vou falar pausadamente, né? Quando eu falar muito rápido, vocês puxam o freio aí, porque senão fica difícil mesmo, né? Primeira parte. Profissão de fé. Eu creio. Tá certo? Primeira parte do catecismo, eu creio. Então você está com uma dúvida sobre fé, sobre o céu, sobre o futuro, sobre o inferno, purgatório, todas essas coisas, né? Então você vai procurar na primeira parte. Então, primeira parte, profissão de fé. Depois, a segunda parte é a celebração do mistério cristão. Então é a liturgia e é a vida sacramental. Segunda parte, vida sacramental. Tá certo? Joia? Terceira parte, a vida moral. Os mandamentos, a liberdade, o pecado. Quarta parte, a vida de oração, a vida espiritual. Então, com isso, já fica fácil. Agora eu já estou conseguindo usar o computador aqui. Link, Jesus, para o Catecismo da Igreja Católica. Então vocês vão ter agora um link que vai jogar vocês dentro do Vaticano, para vocês dentro do Vaticano lerem o Catecismo da Igreja Católica. Olha que coisa maravilhosa, hein? Isso vocês encontram aqui na catequese com o Padre Cleiton, tá certo? Então, tem agora o link já tá aí, ó. Salva o link, favorita, e você vai começar a ler o Catecismo na sua casa. Olha que quarentena abençoada que vai ser, tá certo? Eu mostrei para vocês como se o catecismo fosse uma casa. Você tem o banheiro, você tem a cozinha, você tem o quarto, você tem a sala. Então, dependendo do que você quer fazer, você vai num lugar, tá certo? Então, o catecismo tem essas 4 partes. Não é que você vai ter que ler da primeira página à última. Pode ser que alguém faça isso. Mas a gente usa o catecismo para consultar. Joia? Tô mandando aí de novo, Lícia. Link do catecismo. Mas os comentários eles ficam gravados. Então vocês podem depois subir e vão olhar os comentários conforme eles passaram. Então agora a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte sobre os sacramentos, tá certo? Então agora a gente vai entrar na segunda parte, que é sobre os sacramentos. Então a gente vai começar falando o seguinte, né? O que significa o sacramento? Então, qual que é a importância dos sacramentos na vida da gente? Por que a gente recebe os sacramentos? Aí, meus irmãos, espero que vocês estejam sentados, tá certo? Quem está sentado aí diz: eu estou sentado. Porque quem estiver de pé vai cair. Porque vai se assustar com o que o padre vai falar. Então senta, se encosta. Vamos aí. Sentou? Tá encostado? Escreve no comentário: padre, eu estou sentado, estou pronto para ouvir essa coisa que o senhor vai falar e que pode me assustar. Escreve aí. A Caroline Ruiz escreveu produção da fé. Caroline, é profissão, é que às vezes o corretor do celular tenha colocado errado, né? Mas é profissão da fé. Vamos lá? Estão sentados? Ótimo. A Viviane Souza já disse que está sentada, então. Ó, sacramento é um sinal de fé. Vixe. Sacramento é um sinal de fé. Então, todos os sacramentos, eles são sinais de fé. Tem gente que corre atrás de sacramento e não está nem aí com a fé. E por isso depois as coisas ficam esquisitas. Então, se alguém procura sacramento e não está procurando por causa da fé, está perdendo tempo, está fazendo o padre perder o tempo e está fazendo a comunidade perder tempo. Então, sacramento é sinal de fé. Vamos lá. Já aconteceu de alguém
que não frequenta igreja, não está aí nem com religião, não está nem aí com a sua fé católica, não está nem aí para nada, e nasce a criança e ela quer batizar a criança. Vocês sabem que batizar significa que a gente une a vida dessa criança à vida de Cristo. Então, se você não está nem aí com a fé, se você não se importa com a fé, se você não quer alimentar a sua fé, você vai batizar para quê? Uma vez, lá no Alasca, uma mulher me procurou, queria ela batizar o filho dela, né? E disse assim: padre, eu quero batizar meu filho, tá? E quando eu fui ver, a mulher não era muito de igreja, não gostava de religião, né? Falava que tinha alergia de igreja, pra você ter ideia. E aí eu falei assim: mas olha, a senhora quer batizar a criança por quê? Se a senhora não frequenta, se a senhora nem gosta muito de igreja, tem alergia? Ela disse: ah, porque meu filho não tá dormindo direito, e a minha comadre, não sei das quantas lá, falou que tem que batizar para a criança se acalmar. Aí eu falei: minha senhora, lá na China, onde nem tem muito cristão, e as crianças não são batizadas, né? As crianças dormem bem. Então o batismo não é para dar sono numa criança. Percebem o cuidado que a gente tem que ter? Então, os sacramentos é por causa da fé. Os sacramentos é porque eu quero estar unido a Jesus Cristo. Então, ó, você que está fazendo primeira comunhão, você que está fazendo caminhada da Eucaristia, da Crisma, você que está na caminhada porque é adulto e tal, a sua pergunta tem que ser essa: eu quero a fé em Jesus Cristo? Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo? Eu estou fazendo catequese porque eu quero conhecer mais Jesus? Eu sei que tem hora na vida que a gente faz as coisas que são importantes e a gente ainda não percebeu que elas são importantes. E tem alguém que empurra a gente um pouco para fazer coisas importantes enquanto a gente ainda não amadureceu para perceber que elas são importantes. Quer ver? Alguém aqui não, só tá eu e a mortífera, né? Alguém aqui na nossa catequese, né? Já quis dormir sem escovar os dentes quando era criança? Porque se é adulto e tá querendo dormir sem escovar os dentes é porco, né? Mas quando criança, você já teve vontade de dormir sem escovar os dentes? Diz aí no comentário. Então, se você quis dormir alguma vez sem escovar os dentes quando criança, a gente entende. Mas sorte sua que a tua mãe te empurrou, que o teu pai te... Empurrou não, né? Violência contra criança não pode. Mas assim, ainda bem que teu pai insistiu, ainda bem que sua mãe insistiu e fez você fazer lá, escovar os dentes, mesmo sem querer. Por quê? Porque tem hora que tem coisas importantes e a gente não se deu conta. Então, pode ser que você esteja fazendo a catequese, pode ser que você esteja fazendo crisma, né? E de repente você ainda não percebeu a importância, não percebeu ainda o valor. O que eu te digo? A Adriana disse que nunca ela passou por isso. Olha só, pessoal aí que é show de bola, e 100% já nasceu pronto, meu. Parabéns, viu? E aí o que acontece? Então, se você está meio desanimado com a catequese, o meu conselho como padre: faça a caminhada com muito respeito, com muita dedicação, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá certo? Então, olha só, se eu não tenho fé, se eu não quero crescer na fé, por que eu vou atrás dos sacramentos? Aí vocês vão entender porque tem hora que os padres passam apuro. Tem lá o Joãozinho e a Maria, ganharam um neném, o filho nasceu. Aí ele quer lá que o amigo dele de boteco, que não é de igreja, não frequenta religião nenhuma, não tá nem aí com a hora do Brasil, como diz a história, ele quer que aquele fulano seja o padrinho do filho dele. Ué, sacramento não é por coisa de fé? As pessoas não deviam nem procurar o padre para pedir essas coisas. Ah, mas aquela minha comadre, ela me ajudou uma vez, ela, né? Então, que bom que ela te ajudou. Ela é tua amiga, mas ela não é uma pessoa para ajudar seu filho a crescer na fé, tá certo? Ah, mas e se depois? Bom, e se depois tudo bem, mas a gente tá falando do agora. Diante dessa situação,
A gente está aí procurando viver a fé, crescer a fé, então tome muito cuidado. Os 7 sacramentos, eles estão divididos por grupos, para ficar mais fácil da gente entender. A gente tem 3 grupos de sacramentos. Repetem comigo agora. Primeiro grupo, sacramentos da iniciação à vida cristã. Escreve aí no comentário. Primeiro grupo, sacramentos da iniciação à vida cristã. Escreve aí, alguém escreve para eu poder continuar. Sacramentos da iniciação à vida cristã. Ninguém escreveu. Eu vou ficar olhando aqui. E calma, ó. Tem gente que foi apressada. Eu não disse qual era ainda, hein, ó. Era só para escrever o título do grupo. Mas tá bom, Érica. Parabéns aí. Vamos continuar então. Nesse grupo dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Isso, Érica. Agora sim, maravilha. A gente tem aqueles sacramentos que a gente recebe para começar a ser cristão. Então, batismo, crisma e eucaristia. Batismo, crisma e eucaristia. São esses 3 sacramentos do início da vida cristã. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, você que é adulto, já recebeu o batismo, já recebeu a eucaristia e está viajando na vida e ainda não foi crismado, você percebeu que você ainda não completou a sua iniciação à vida cristã? Olha só. Por isso que a gente é batizado, a gente recebe a comunhão e a gente é crismado. Então, a gente completa o ciclo da iniciação à vida cristã. Como é que a gente vai entender cada um desses sacramentos? Já já eu vou explicar cada um deles. Tá ótimo? Agora a gente vai entrar no segundo grupo dos sacramentos. São chamados de sacramentos de cura. Sacramentos de cura. Escrevam aí. Segundo grupo, sacramentos de cura. Vamos lá, meu povo. Escrevam aí. Segundo grupo, sacramentos de cura. Vocês não estão dando uma curtida, vocês não estão compartilhando, coisa triste. Ótimo. Então, o que são os sacramentos de cura? A palavra cura pra gente, ela tem um tipo de entendimento, mas na teologia ela tem um sentido um pouquinho maior. Deixa eu explicar. São os sacramentos em que a gente recebe cuidados. São os sacramentos que a gente recebe quando a gente está fraco. São sacramentos que a gente recebe quando a gente precisa se fortalecer na caminhada. Tá certo? Quais são os sacramentos de cura? São os sacramentos da reconciliação e sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da reconciliação, ou se você quiser, o sacramento da confissão e o sacramento da unção dos enfermos. Eu vou explicar cada um deles daqui a pouco, tá joia? Vamos para o terceiro grupo de sacramento. Terceiro grupo de sacramentos são sacramentos do serviço à comunhão. Sacramentos do serviço à comunhão. Digita aí. A gente já está no terceiro grupo agora. Sacramentos do serviço à comunhão. Vamos lá, ninguém escreveu ainda, ó. Vou ficar enterrando o disco aqui. Sacramentos do serviço à comunhão. Maravilha, Maria Eduarda já escreveu. Quais são esses sacramentos? Sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Joia? Então a gente já viu o nome em geral desses 3 sacramentos. Sacramentos da iniciação à vida cristã, sacramentos de cura e sacramentos do serviço à comunhão. Agora eu vou repassar cada um deles para a gente poder ter uma ideia um pouco melhor, tá certo? Então, ó, quando você for ler, eu já mandei o link para você aí. Você que chegou depois, o link para o Catecismo da Igreja Católica é esse que eu acabei de digitar e que o computador já travou de novo.
São 7, a gente já viu aí o grupo, e eu tinha colocado para vocês o link do catecismo lá, direto do Vaticano. Agora a gente vai olhar cada um dos sacramentos, tá certo? Cada um dos sacramentos. Quando você olhar lá no catecismo, e ele for explicar o primeiro sacramento que a gente recebe, a igreja fala que o batismo é o sacramento porta. Por quê? Porque é através dele que a gente entra na vida cristã. Então, o batismo é a porta de entrada para a vida cristã. Então, se você não foi batizado, você não vai poder receber os outros sacramentos. Pelo menos em sentido geral, é assim que acontece. Tá certo? Então, eu quero ser crismado. Mas você já foi batizado? Fui batizado, então você vai ser crismado. Eu quero ser crismado. Mas você já foi batizado? Não foi batizado. Então tem que batizar, né? Mesmo que você faça uma caminhada só e vai receber cada um dos sacramentos. Mas o primeiro sacramento que a gente recebe é o sacramento do batismo, tá certo? Batizar, a palavra batizar pra gente, né? Ela significa então ser batizado, receber um sacramento na igreja. Mas na língua original dela, que era o grego, significa mergulhar. Vocês não já viram aqueles batizados que colocam a criança dentro de um... Colocam assim não, né? Parece que parece que assim vai afogar a criança, né? Mas coloca a criança lá numa bacia grande de água. Eu tenho medo de fazer um batismo desse, porque eu tenho medo da criança escorregar, às vezes a criança, né, sei lá, tanta coisa acontecer, e você ficar caçando a criança lá e matar os pais do coração, né? Mas batizar significa mergulhar. Agora, o que é importante você saber? Para o batismo ser válido, você tem que ter água. Quanto de água não interessa. Quando você lê nos Atos Apóstolos que tinha gente que estava na prisão e que foi batizada na prisão, vocês acham que tinha uma piscina para eles lá? Ah, vem cá, vamos levar eles ali, eles querem ser batizados, a gente vai batizar eles ali na piscina. Não tinha piscina. Vocês acham que tinha rio? Vocês acham que tinha um mar dentro da prisão? Não tinha. Então, desde o início da nossa vida cristã, desde o início da igreja, a igreja sempre batizou com água. Muita água, pouca água, tanto faz. O batismo tem que ser uma busca da fé. E o sinal do batismo é a água. Eu já batizei criança em emergência, naquelas partes lá de, como chama? UTI neonatal. E a criança estava na incubadeira. É isso, né? Incubadora. Alguma coisa assim, né? E aí a enfermeira me deu, sabe o copinho de café? Com quase nada de água. E aí eu batizei a criança praticamente com 3 gotas d'água. Fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A criança depois melhorou e aí na igreja ela recebeu os outros sinais do batismo. Muito bonito aquele dia. Isso, obrigado pela indicação da palavra. Depois a criança melhorou e ela recebeu os outros sinais. Mas para o batismo valer, tem que ser água e falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês já viram aquelas brigas com outras igrejas cristãs que falam, né, que o batismo tem que ser se mergulhar na água. A gente já viu que os apóstolos batizaram gente dentro da cadeia. E se você mostrar que na cadeia então tinha piscina, aí tudo bem, mas não tinha. A arqueologia mostra que não tinha piscina dentro de cadeia. Então, eles batizavam com água, uma quantidade que era possível, né? Depois, outra coisa importante. A fórmula do batismo, porque saiu da boca de Jesus, né? No final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer: vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Então é assim que a gente batiza. Vocês já viram gente dizer que você tem que batizar em nome de Jesus. E vocês vão encontrar isso em algumas outras passagens do Novo Testamento. E essas passagens, a gente não vai poder mostrar isso aqui nos detalhes, mas você vê, quando você analisa o texto grego, que tem uma diferença na linguagem. E a linguagem, ela diz tudo. Por quê? No Evangelho de São Mateus, quando Jesus fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está falando
o modo de batizar. Essa é a fórmula. Nos outros textos, então você encontra nos Atos dos Apóstolos, quando eles diziam que batizaram em nome de Jesus, na língua grega, o jeito como está, indica o benefício. Para que alguém é batizado? Para estar em comunhão com Jesus, para entrar no corpo de Cristo, para fazer parte da vida de Jesus. Então percebam essa diferença. O jeito de batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é claro que o efeito que a gente espera é estar em comunhão com o Senhor. Tá joia? Vocês já devem ter visto o batismo nas igrejas, né? Então tem vários gestos. Então vocês vão ver que tem alguns gestos que são antes de jogar água na criança. E tem alguns gestos que são depois. Então, ó, vou pegar esse copo bonito que tem água. Então, tem gestos que são antes. Vocês lembram quais são os gestos antes de jogar água na criança? O padre impõe as mãos, não é isso? Unge o peito da criança com óleo, não é? Então, esses são chamados de ritos preparatórios, tá certo? São aqueles ritos que preparam. Aí a criança vai e recebe água na cabeça. Quase joguei aqui no computador. Recebe água na cabeça. Os ritos que vêm depois, então, ungir a testa da criança com óleo, entregar a vela para os pais, são os ritos explicativos. Então você tem os ritos preparatórios, o rito sacramental, então o momento que joga água na cabeça da criança, e os ritos explicativos. Próxima vez que vocês virem um batismo na missa, vocês vão ver isso tudo presente ali. Depois, o sacramento da crisma. Tem gente que fala o crisma e tem gente que fala a crisma. Aí vocês têm que ver agora a diferença. Eu vou falar a diferença e você vai escrever aí no comentário para você gravar e nunca mais confundir. A unção, o óleo. Então, quando eu falar crisma e eu quero falar do gesto de passar óleo, é unção, eu estou ungindo. Então é a crisma. Então eu vou receber o sacramento da unção. Eu vou receber o sacramento da crisma. Quando eu falo o crisma, eu estou falando o óleo consagrado. Então, se alguém disser eu quero receber o crisma, está falando que quer receber o óleo do crisma. Quem disser que está querendo receber a crisma, está falando que está recebendo a unção com o óleo da crisma. Eu quero receber a crisma com o crisma. Eu quero receber a unção com o óleo consagrado. Tá joia? E o óleo, a unção, o sacramento da crisma, é justamente o sacramento que aperfeiçoa, completa em nós o sacramento do batismo. Vejam, o batismo te faz unido a Jesus, mas ao mesmo tempo, ao longo da sua vida, você precisa se decidir por Jesus. Tudo na vida é assim. Você pode dizer hoje, eu estou com saúde, mas se você não cuida da sua saúde, você perde a saúde. O rapaz e a moça se casam, eu amo ele e ela ama eu, né? Aquele amor todo. Mas se você não cuida do amor, o amor se estraga. Então, a fé é a mesma coisa. Por isso que vocês, quando estão nessa idade da adolescência, essa idade que vocês ficam torturando o pai e mãe de vocês ficam muito chatos, tudo vocês querem do jeito de vocês, não é? O pai e a mãe se matam ali para conseguir uma coisa. Aí o filho adolescente diz, eu não quero, assim, eu não me visto assim, eu não gosto disso assim. Não é assim? Vocês não são assim, desse jeito? Parabéns para vocês pela chatice de vocês, viu? Os pais de vocês, tudo viram santo depois, porque adolescente é um sujeito enjoado. Gosta de decidir tudo. Por isso que a igreja é mãe e ela é sábia. Ela diz, o jovenzinho, o adolescente, na hora que ele está querendo decidir tudo da vida dele, ele tem que ser crismado. Por isso que hoje as pessoas são crismadas nessa fase que você começa a dizer, eu quero, eu não quero. Então a fé, você quer? Vai ser crismado. Não quero, aí responsabilidade sua, mas a parte do pai e da mãe eles fizeram. Joia? Sacramento do batismo, sacramento da crisma. Agora o sacramento da Eucaristia, que é o próprio Jesus para nós. É o alimento que... Isso, é o alimento que nos fortalece.
o corpo de Cristo é para nós Jesus Cristo. Então, o pão consagrado, o vinho consagrado, são o corpo e o sangue de Jesus. Tem gente que diz, mas eu tenho dificuldade de entender isso, eu tenho dificuldade. Então, o mistério da fé, a gente procura entender, mas ele é sempre uma adesão de fé. Agora, você pensa assim, Jesus multiplicou pão, Jesus andou sobre a água, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez tantos milagres. Ele não poderia manter a presença dele para nós de um modo que ele mesmo quisesse? Então aqui é uma questão, por isso que o sacramento é sempre uma questão de fé. Vejam só uma coisa importante nesse contexto que a gente está vivendo. Você não está conseguindo vir às missas, tá certo? As missas, elas estão isoladas, elas estão reservadas. Então, você participa da missa na sua casa. Você comunga espiritualmente. Você comunga pelo fato de que você já está em comunhão com Jesus. Lembra que pelo batismo você entrou no corpo de Cristo? Você começou a fazer parte do corpo de Cristo? Essa comunhão não se rompe, mas todos os dias ela é alimentada com a sua oração, com os sacramentos e tudo mais. Tá certo? Então, até explico. Você que participa da nossa paróquia São Pedro, então eu sempre vou dizer o seguinte: em primeiro lugar, a gente organiza as coisas dentro daquilo que isso, o sacramento da crisma, Ana, ele é a unção com óleo do crisma. Então a gente sempre deve tomar um cuidado para que a gente receba a Eucaristia dentro das condições adequadas para a gente poder receber a Eucaristia com fruto. Então, alguém pode entrar na fila da comunhão lá e não está preparado. O padre não vai ficar separando, né? Você pode, você não pode, você pode, você não pode. Às vezes o padre não conhece. Às vezes a gente não vai ficar lendo o pensamento de ninguém. Eu leio o pensamento, estou lendo até o pensamento seu que está acompanhando a catequese e não está gostando e está reclamando aí. Estou lendo o seu pensamento. Eu leio o pensamento. Mas a gente não pode ficar aí separando as pessoas. Concorda? Então, é a pessoa, ela tem, como diz São Paulo, avalia a si mesmo antes de receber a Eucaristia. Depois, agora, a gente vai entrar nos sacramentos da cura. São aqueles sacramentos que a gente precisa receber quando a gente está abalado, quando a gente está ferido, quando a gente está machucado. E assim como a gente pode estar ferido no corpo, a gente pode estar ferido na alma da gente, nas decisões da gente. Então prestem atenção nisso. Quais são os sacramentos de cura? O sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Então, o que é o sacramento da reconciliação? A palavra reconciliação é uma palavra maravilhosa para nós. Reconciliar significa colocar as coisas de volta no seu lugar. Quando a gente faz comida, por exemplo, você tira a colher de uma gaveta, você tira a panela de outra, né? Você pega a caixa de fósforo, acende lá e depois não põe no lugar certo e assim vai. Então, quando a gente está fazendo as coisas, é normal que algumas coisas saiam do lugar. E às vezes é normal também que a gente esqueça de colocar no lugar certo. Tem hora que toda bagunça, se a gente fosse um pouquinho mais cuidadoso, não ficava tão bagunçado, não é assim? Então, tem momentos que as coisas da nossa vida, elas saem da sua ordem certa. E aí é o momento em que a gente precisa parar e colocar tudo no lugar. Isso é o sacramento da confissão. É o momento em que a gente vai olhar os nossos pensamentos, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente olha, escuta, as decisões, os projetos. E você vai se perguntar: tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu tenho feito, tudo isso que eu tenho decidido para a minha vida, eu posso oferecer a Deus como uma resposta de amor? Esse é o grande exame de consciência. Tem gente que fala assim: ai, padre, eu não sei me confessar, eu não me confesso porque eu não sei como... Como é que você não sabe? Como é que você olha para você e diz: nossa, eu sou, como que o pessoal fala agora? Eu sou o alecrim plantado no campo sem ser semeado, né? Olha para você mesmo, não tem nada que você se arrepende, não tem nada que você sente que pode dar uma melhorada, não tem nada que você sente que pisou na bola. Diz aí. Aí chega para confessar e vai dizer que não tem o que dizer? Como que é isso? O alecrim dourado
que floresceu no campo sem ser semeado. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Né? Então, a igreja ela tem várias indicações sobre como a gente se confessa, sobre como a gente se prepara, o que a gente deve falar na confissão, o que não precisa. Tem gente que vai na confissão para confessar o pecado dos outros, né? Não, você vai contar os seus pecados. Então, padre, eu vim aqui porque eu estou arrependido. Eu vim aqui porque eu quero pedir perdão. Ah, padre, eu queria conversar com o senhor para tirar umas dúvidas. Então, isso aí é catequese, isso aí não é confissão. Então, você procura o padre em outro momento. Ah, eu vim aqui porque eu estou querendo desabafar. Isso aí você procura um psicólogo. Pode procurar o padre também por uma direção espiritual. Mas confissão é uma coisa simples. Eu tenho consciência de um pecado e quero pedir perdão a Deus por esse pecado. Aí a gente entra no assunto de pecado grave, pecado leve, pecado venial ou mortal. E isso a gente vai ter que deixar por uma outra catequese. Conforme as catequistas forem indicando o que eu devo falar, a gente vai fazendo esses temas, tá certo? Mas, basicamente, ó, Santo Afonso de Ligório, tá vendo essa imagem desse santo aqui que eu tô apontando? Ó? Santo Afonso de Ligório. Ele ensinava o seguinte: quando um pecado é grave, você sabe que é grave. Você sabe que não devia e fez. Você sabe que não devia e quis. Você sabe que não devia e planejou. Você sabe o efeito que isso teve na vida da outra pessoa. Agora, tem outras situações que a gente viu que a coisa não foi boa, mas não foi tanto da nossa parte, a gente, né? Então, percebe que tem uma diferença. Agora, para quem quer entender um pouquinho mais, quem quer se preparar um pouquinho melhor, não se preocupem, o Padre Cleiton ajuda vocês. Ó, tem esse livrinho aqui, o nome disso, como que me falaram? Essa técnica, isso aqui é um jabá, né? É o momento que você está falando uma coisa e você faz um comercial, uma propaganda. Então isso aqui é o jabá, né? É um livro que eu escrevi especialmente numa linguagem simples, para o jovem, para alguém que não, sei lá, eu quero ler, mas eu não quero ficar queimando muito a cabeça. Todo livrinho é numa linguagem simples, uma linguagem fácil. Ele é em formato de conversa. É uma catequista com os seus jovens falando sobre crisma. É divertido, é divertidíssimo. Para vocês terem ideia, olha que como que as pessoas tratam a gente. Jesus falou, né? Na própria pátria o pessoal nem sempre valoriza. Esse livrinho aqui, que tem na paróquia São Pedro para vender, e tá lá guardado desde o final do ano e o pessoal nem lembra dele, né? Tá sendo editado em Portugal. Olha que maravilha, é pela editora Paulinas, ele está sendo editado também em Portugal. Então, se alguém viajar para Fátima, o Santuário de Fátima, e for procurar um livrinho lá para se confessar, vai encontrar esse livrinho que é do padre da sua paróquia. E tem na secretaria depois, se alguém quiser procurar ele lá para comprar e ler e aprender a se confessar melhor. Tá joia? Gravem isso com vocês. Então, agora que eu falei do jabá, vamos continuar aqui com a catequese. Então, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, é aquele sacramento para quando a gente precisa cuidar do espírito da gente, das decisões, das escolhas que a gente fez, tá certo? Tem um outro sacramento, que é de cura também, que é o sacramento que a gente recebe quando a gente está doente. Mas é um sacramento que significa que a gente está numa doença grave. Aí você pede a unção dos enfermos. Lembram que antigamente, o povo falava do sacramento da extrema unção. Lembram disso? Porque a palavra extremo, em latim, ela significa último. Então você tinha a primeira unção. Qual que era a primeira unção que alguém recebia? A unção do batismo. Qual que era a última? Aquela unção antes de morrer. Então era a primeira unção e a última unção. Então, extrema unção. Só que depois, extrema unção ficou muito pesado. Tinha gente que estava lá esperando, né, o fulano começar a quase morrer para chamar o padre. E isso vai deixando depois as pessoas assustadas. O padre chegou, então é porque eu estou para morrer. Não é assim. É para uma situação grave, mas que você quer dar a chance da pessoa para ela rezar, para ela se confessar se ela tiver condições, e assim por diante. Então é um sacramento que a gente recebe quando a gente está numa situação grave. Então você não vai chamar o padre para dar unção dos enfermos porque você está gripado, né? Não, é uma situação grave.
Depois, os outros 2 últimos sacramentos que faltam. Os sacramentos do serviço da comunhão. São sacramentos que a gente recebe para continuar construindo o corpo de Cristo. Por isso que é sacramento do serviço à comunhão. Então, que é o sacramento do matrimônio. Ó, lembra o começo da nossa conversa? O que precisa para a gente receber os sacramentos? Precisa de fé. Então você não vai casar para você fazer uma festa bonita. Você não vai casar para poder inventar lá alguma moda dentro da igreja. Você casa com o seu noivo, você casa com a sua noiva, porque você está querendo viver o seu amor diante de Deus. Então, eu vou casar porque todo mundo casou, aquela festa bonita, tem aquele padre que fala alguma coisa. Não, você casa por fé. Não faz a gente ficar depois tendo dificuldade, porque às vezes a pessoa ela inventa coisa, né? Eu já vi, eu não deixo fazer, compro a briga que for, mas inventar moda na hora do casamento, né? Eu quero que o padrinho entre com as alianças, ele é skatista, ele vai entrar andando de skate na igreja. Vai caçar outra igreja, aqui não vai conseguir, entende? Não tem sentido. O sacramento, ele é uma coisa de fé. Se um dia dependesse de mim, Padre Cleiton Viana da Silva, todos os casamentos seriam dentro da missa. Para ser uma coisa simples, para ser uma coisa orante, não ser todo aquele carnaval, né? E às vezes não vou ficar descrevendo, porque às vezes eu sei que isso é constrangedor. Mas casamento a gente pede por fé. E aí você se casa como marido e mulher, e depois, se Deus permitir, como pai e mãe. O Henrique está perguntando se ele pegar Covid-19. Henrique, você é jovem, então para você talvez não vai ser tão grave, tá certo? E nesse momento, olha o que interessante, já quando começou a pandemia, o bispo dispensou os padres que têm situação de risco justamente de fazer essas atividades. E eu estou em situação de risco por 2 coisas. Eu tenho pressão alta e infelizmente eu estou gordo. No Brasil, a Covid está arrebentando os gordinhos, né? Então por isso que eu também estou com um pouco mais de cuidado. Se você precisar, Henrique, e tomara a Deus que não, a gente tenta achar um outro padre aí. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer de jeito nenhum, tá bom? Então você se casa para poder servir a vida da igreja com fé, como uma família de fé. Joia? O último sacramento é o sacramento da ordem. É o sacramento que faz alguém ser diácono, ser padre, ser bispo. E tudo isso existe para quê? Para fortalecer a vida da comunidade. Então, alguém que é padre por fé. É padre para falar de Jesus Cristo. É padre para anunciar o evangelho. É padre para ajudar uma comunidade a se animar na sua vida cristã. Então, olha que maravilha. A gente passou nessa última hora. A gente falou sobre os sacramentos. São 7. O nome dos 3 grupos desses sacramentos, a gente deu uma olhada em cada um deles conforme a sua importância, e isso a gente fez em 1 hora. Pensem, por exemplo, se a gente durante a semana conseguisse, eu já mandei o link e mando de novo se precisar. Se a gente pudesse toda semana gastar um tempinho, né, do nosso tempo, do nosso dia a dia, para a gente ler um pouco mais sobre o catecismo da Igreja Católica e aprender mais, né? Beber da fonte, não ficar repetindo coisa porque outro disse, mas porque a gente encontrou com aquela ideia, porque a gente aprendeu. Isso é maravilhoso. Deixa eu contar para vocês uma coisa. A gente vai fazer um curso agora sobre os Salmos. Eu acho que ainda tem 15 vagas. Ele é um curso online, numa plataforma, não é como o Facebook, que a gente fica às vezes meio perdido, né? Porque pode entrar muita gente ao mesmo tempo. Então, é um curso para 50 pessoas, por uma plataforma online. E eu vou mandar o link agora. Eu acho que ainda tem 15 vagas. Vai ser às quintas-feiras, vai ser... como chama? Por uma plataforma. Estou tentando aqui colocar o link, não estou conseguindo, ó. É aqui. Joia, já vai abrir, eu já vou mandar. Se não, você procura lá no meu site www.padrecleitonsilva.com.br.
entra lá no meu site, você vai ver que tem uma aba aulas online ou aulas à distância. E lá tem todos os cursos que eu ofereço. Então tem esse curso sobre os Salmos, tem o curso dos idosos que a gente já está concluindo. O que mais que tem? Tem o curso sobre sexualidade e educação dos filhos. Lá vocês vão olhar e conforme quiserem. Alguns exigem inscrição, o dos Salmos exige inscrição, porque é dentro de uma plataforma, então tem um certo limite. Mas outros, por exemplo, o dos idosos, ele é aberto, então ainda tem a última aula. Você pode olhar lá, você pode olhar os textos, tem o papo direto, você vai lá ler um monte de coisa. Tem um texto que eu escrevi para a festa de amanhã, que é a Ascensão do Senhor, tá certo? A Ascensão do Senhor, Jesus subiu ao céu, mas foi como? Foi como um foguete? O Evangelho da Ascensão, ele é uma reportagem ou ele é uma catequese? Então a gente tem que olhar essas coisas aí para poder aprender, tá certo? Bom, não estou conseguindo mandar o link, procura depois lá no meu site www.padrecleitonsilva.com.br e procura lá as aulas à distância. Tem o curso dos Salmos, vai valer a pena você fazer. É um curso para a gente perceber a mensagem de cada salmo, a sua teologia e a gente fortalecer a nossa espiritualidade. E tem um curso também de sexualidade e educação dos filhos. Por quê? Quem tem que dar orientação sexual para os jovens, em primeiro lugar, são os pais. Às vezes os pais têm vergonha, têm medo, não entendem direito e ficam um pouco acanhados. Então, esse curso também vai ajudar. Se alguém tiver interesse, pode procurar lá. Tem a maneira também de se inscrever, tá certo? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que cada catequese a gente esteja aí mais animado, mais fortalecido, para a gente aprender muita coisa boa sobre a nossa fé, que é o maior presente que a gente recebeu dos nossos pais, da nossa família. É o tesouro mais precioso, porque todas as coisas passam, mas a fé faz a gente se manter em pé diante das dificuldades, tá certo? Vamos rezar uma Ave Maria então? Por nós, pelas nossas famílias, por todas as intenções que vocês trazem no coração de vocês. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude, que nos socorra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Lembra de visitar o site www.padrecleitonsilva.com.br. E quem tem Instagram, me segue lá no Instagram. @Padre Cleiton Silva, lá no Instagram. Abração, meu povo, fica com Deus. Um abraço a todos.